Sani cari Veneti, buona giornata, mi chiamo Fernando Menegatti e si benvenuti sur il canal Lengua Mare, in cui parliamo di un altro nome di famiglia. Questo nome di famiglia è disarissimo che è famoso non solo che rento l'universo veneto, ma anche rento l'universo universale, è disarissimo, rento il mondo. Então, pessoal, esse nome de família aqui que a gente vai falar, o sobrenome, ele é famoso aí, tá? Ele é famoso, digamos, de um modo universal, não só na realidade dos vênetos, mas também de um modo universal. A gente vai acompanhar um pouquinho mais sobre isso. O nome família aí, o sobrenome que eu tenho para falar para vocês é justamente o sobrenome Munareto. Ele foi deixado aqui nos comentários aí, alguns vídeos atrás, portanto, eu também falo para você quer saber mais sobre o seu sobrenome, deixa aqui nos comentários. Todos os sobrenomes que já foram deixados aí nos comentários, você não precisa ficar deixando ali nos comentários de novo, não tem problema, ok? Tá, se quiser escrever, pode escrever. Mas, quando eu chegar lá, eu vou pegar o seu sobrenome e eu venho aqui num vídeo e eu falo sobre o seu sobrenome. Só que a gente tem uma listinha aí, porque os vídeos dos sobrenomes começaram já faz algum tempinho atrás, tá? Então, naturalmente a gente tem ainda uma lista para vencer, mas obviamente não deixe de escrever seu sobrenome aqui, porque se não escrever, aí é que nunca vai chegar a sua vez, ok? Eu já agradeço a todos vocês por compartilharem o vídeo, por curtirem, né? Curtirem os vídeos aqui, por se inscreverem no canal. Eu agradeço muito, muito, imensamente, porque isso aqui não deixa de ser um sonho meu, que quando eu comecei lá atrás, né, mais de 2 anos aí, eu achava que ninguém iria se interessar por isso. Eu meio que fazia assim os vídeos pensando, poxa, eu vou deixar um registro, só um registro. Eu não acreditava que as pessoas iriam começar, né, a se interessar por isso. Então eu agradeço imensamente a vocês. Eu também não tinha ideia de quantas pessoas tinham essa realidade de Vêneto, né, se sabiam que os ancestrais tinham vindo do Vêneto ou não. E hoje eu vejo que existem muitas pessoas sim que têm essa consciência que a cultura, que também o fator histórico, que a cultura ficou, né, em muitas pessoas e muitos descendentes. Isso me deixa muito feliz e faz com que todos os dias eu trabalhe em prol disso, em prol da língua vêneta, em prol da cultura vêneta, porque trabalhando em prol disso eu sei que estou ajudando não só a mim, mas também as outras pessoas. O maior propósito é esse, que a gente consiga também construir uma comunidade, né? Porque senão fica aquela coisa, um aqui que reclama de um lado, outro que reclama do outro, e no final ninguém se junta, ninguém se une. E isso não é legal. A gente precisa se unir para ganhar força, né? A gente vê tantos outros grupos étnicos por aí, até mesmo no Brasil, que se unem para valorizar a sua cultura, para ganhar força, para fazer, enfim, né, para fazer com que as coisas não morram e que essas pessoas também sejam reconhecidas como indivíduos que são. A gente precisa disso também, a gente não pode ficar só separado em grupinhos, reclamando isso, aquilo, ou pensando só no próprio umbigo, porque senão a coisa realmente morre e ficam só poucas pessoas, digamos, privilegiadas, né, ganhando todo o destaque. Não é essa a intenção, tá? Quando se trabalha com língua vêneta, já desde o princípio temos que ter em mente que existe uma comunidade internacional de língua vêneta, de vênetos, tá? Existe a nossa comunidade aqui no Brasil, existe comunidade no México, Argentina, Uruguai, também Venezuela, enfim, que são comunidades um pouco menores, mas nem por isso não existe isso de dizer, porque é uma comunidade menor, a gente não tem que dar bola. Não, não é isso, a gente precisa dar importância, tem que dar importância igual, porque o número total de falantes de vêneto é juntando todas essas pessoas que estão pelo mundo. Então, todas elas, mesmo que seja uma pessoa que esteja lá, não sei aonde, lá na Austrália, e existe comunidade de vênetos na Austrália, e não é pequena, mas mesmo que seja uma pessoa que esteja em algum lugar, essa pessoa é importante para a nossa cultura. A gente não pode ter essa ideia de jeca, né? Essa ideia de jeca que ficar separando as coisas, né? Não, a gente precisa de todo mundo junto e reunido. Bom, superando isso, vamos falar um pouquinho sobre o sobrenome Munareto. Munareto, então a gente sabe que os sobrenomes eles acabam aí derivando muitas vezes de profissões. A gente já viu isso em outros vídeos. Esse aqui também foi um sobrenome que o progenitor... O que é o progenitor? O progenitor geralmente é o quê? É a pessoa, né? A pessoa
pela a pessoa que ficou reconhecida por esse nome lá num certo período da Idade Média, e que esse apelido, né, ele foi se perpetuando aí por meio, através das gerações, né, o apelido que chamava aquela pessoa, e ela foi passando para outras, para os filhos, enfim, né, para as pessoas da família, aí a comunidade começou a conhecer todas as pessoas da família por aquele apelido. Então, o progenitor dessa família, provavelmente ele trabalhava, né, com essa questão aqui, e todo mundo ficou conhecido assim. Bom, o que é munareto? Tá? Munareto deriva aí de uma palavra em língua vêneta, tá? Mais uma vez, eu às vezes acabo me tornando um pouco repetitivo, mas é que assim, eu sei, as pessoas que acompanham os vídeos sempre, né, quinta, sexta, pode ser que seja um pouco repetitivo isso. Mas, de fato, é necessário que eu repita certas coisas, porque existem muitas pessoas que estão vendo, por exemplo, esse vídeo a primeira vez. Né? Então é importante que eu repita essas coisas. Existe uma língua vêneta, chamada língua vêneta, que vem da região do Vêneto, lá no nordeste da Itália. Ok, vamos pegar, se falar norte é porque dividiu a Itália no meio, entre sul e norte. Mas, falando do modo específico, lá do Vêneto, região nordeste da Itália, e uma grande parte aí da imigração brasileira veio de lá, a imigração brasileira, a imigração que veio da Itália para o Brasil, veio da região do Vêneto. E existem aí as línguas locais da Itália, eram línguas mais antigas e tal, que vieram antes do italiano. O italiano veio de uma base toscana, tá? De uma base toscana, uma base da língua toscana, e aí depois tem tem muitas variações lá da língua toscana dentro da região da Toscana, e a mesma coisa no Vêneto. Se tem a região do Vêneto e existe a língua vêneta e algumas variações da língua vêneta ali, tá? Então, esse sobrenome, a maior parte dos nossos sobrenomes, nós que somos de origem vêneta, a maior parte dos nossos sobrenomes vem da língua vêneta e não do toscano, e muito menos da língua italiana, né? A língua italiana já tem uma realidade um pouco mais recente, assim, digamos assim, não é tão... não tem esse fator, obviamente, vem do toscano, mas não tem o fator de, é uma língua que surgiu lá na Idade Média, ou enfim, antes da Idade Média, e que foi reconhecida como italiano e que tem as mesmas bases de hoje em dia. Não, isso daí a gente pode até se aproximar um pouco do toscano, e aí com as suas derivações, né, a língua lá, a derivação do Dante Alighieri, enfim, mas fica para um outro vídeo isso aqui. O que acontece? A gente tem aqui a língua vêneta, que a gente fala aqui, que é diferente do italiano, é uma outra língua. E na língua vêneta, assim, para falar moleiro é o quê? Aquele que trabalha com moinho, né? Moleiro. E é da onde deriva esse sobrenome, né? Desse sobrenome aqui. Para falar moleiro, a gente diz assim no Vêneto, muner ou munaro. Existem aí esses dois sinônimos, muner ou munaro. Tá? Provavelmente o munareto derivou do sinônimo munaro, que significa propriamente moleiro, aquele que trabalha com moinho. Então, portanto, como eu falei para vocês, é uma profissão. Muner ou munaro. Mi me fa il muner, mi me fa il munaro. Então, né, eu trabalho, né, eu faço como profissão o moleiro, digamos assim, em língua vêneta. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais para a gente entender, né, sobre sobrenome, sobre esse tipo de coisa. A gente precisa entender essa profissão, né? Moleiro, essa palavra, ela vem do latim, né? O latim que influenciou tanto o português, né, nessa questão aqui do termo derivado, assim como o vêneto, né, e muitas outras línguas, vem do latim molinarius. Quando a gente pega a raiz aqui, a gente já consegue encaixar ela em vários outros sobrenomes, tá? Inclusive muitos outros sobrenomes vênetos que a gente vai ver aqui mais para o final do vídeo. Então é uma antiga profissão, obviamente, né? Ela é ligada aí à moedura de cereais, especialmente a do trigo para a fabricação da farinha. E o termo, então, moleiro, ele denomina tanto trabalhadores braçais de moinho como proprietários de uma moenda, que seria o moinho em si. Tá bom? Então o que acontece? A profissão de moleiro é uma das mais antigas, como a gente sabe, uma das antigas ocupações humanas, e ela surge aí de modo independente em várias partes do mundo, tendo sido essencial para o desenvolvimento, é óbvio,
da agricultura, né? Embora tenha sido anterior ao seu surgimento, né? Enfim, a agricultura, mas ela ajudou aí para se desenvolver muita coisa dentro dessa parte da agricultura. Então, remontando a épocas dos caçadores-coletores também, né? Uma época muito antiga, geralmente que se encaixa lá também com maior ênfase lá na Idade do Bronze, no início da Idade do Bronze, e a gente já estudou bastante isso. Por exemplo, quem acompanha o canal sabe sobre a história dos Vênetos antigos, né? Que ocorre a maior parte, a ascensão dos Vênetos antigos dentro da Península Itálica. Quando eles chegam na Península Itálica ainda dentro do período da Idade do Bronze. Para quem não sabe, os Vênetos antigos, os Vênetos é um dos primeiros povos a chegar na Península Itálica. Ah, mas como chegar? Claro, chegar, né? Não chegaram no Brasil também, né? Não é assim, as pessoas não nasceram dentro daquele pedaço de terra, foi sim, digamos, se espalharam, né? Enfim, existiam várias tribos num ponto muito específico lá do continente europeu, e depois eles começaram a se espalhar por toda a Europa, e esses Vênetos chegaram aí por volta do ano 1000 a.C. Não existe precisão, né? Coisas tão antigas assim a gente não consegue ser tão preciso. Mas por isso que eu digo, mais ou menos por volta do ano 1000 a.C., você tem a ideia, então, ainda o período da Idade do Bronze. Quem quer conhecer mais sobre isso, aconselho assistir um pouco, achar esses vídeos que eu falo sobre isso aqui no canal. Também lá, visita o site do Lengoamare, www.lengoamare.com. Provavelmente você vai achar algumas coisas lá também, ok? Então, continuando a nossa história aqui, a profissão do moleiro, né, que deu origem então ao nosso sobrenome Vêneto também, mas ela acabou dando origem para o sobrenome de várias outras famílias, e por isso que lá no início do vídeo eu falo que é um sobrenome universal, assim como o sobrenome Ferreiro é um sobrenome universal, né? Então, o que acontece? Dentro de várias outras famílias, de outras origens, enfim, a gente tem, tá? Esse sobrenome também traduzido, né, nas suas línguas de origem. Então, o que acontece? Eu peguei aqui, separei para vocês, sobrenomes populares, inclusive, que existem no Brasil, muitos deles, nem todos, né? Miller no inglês, né? Miller no inglês também significa isso, significa moleiro, tá? Significa moleiro. Agora, tem um sobrenome alemão muito comum, pelo menos aqui. Aqui é muito comum, aqui no Rio Grande do Sul. Müller. Tá? Esse sobrenome aqui também significa moleiro. E aí, obviamente, a gente tem aqueles mais próximos da gente, né? Munareto. Nós estamos falando sobre o vídeo, né, do Munareto, o sobrenome, mas também tem Munari, Molinari. Então todos esses sobrenomes aqui, eles são da mesma derivação, tá? Praticamente a mesma coisa. A mesma derivação quer falar a mesma coisa, significa a mesma coisa. E esses três sobrenomes a gente tem aqui, por exemplo, né, são sobrenomes também originários lá do Vêneto: Munareto, Munari, Molinari. Então, a gente também tem no francês Munir, tá? Em francês. Enfim, não sei falar francês, me perdoem minha pronúncia, tá? Se tiver alguma coisa errada, mas é mais ou menos isso. Bom, e no russo também tem Melnik. Então vocês podem observar que pega geralmente o mesmo radical, né? Uma mesma raiz aí, e faz esse sobrenome. Bom, se você gostou desse conteúdo, se você gosta do conteúdo do Lengoamare, eu peço para que você curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso. Porque se você vem aqui, assiste o vídeo, não curte o vídeo também, enfim, não se inscreveu no canal, se não se inscreveu no canal não vai receber mais nada do canal. Chegou aqui, talvez já esqueceu o nome, nunca mais vai encontrar, e de repente tinha alguma coisa interessante aí, ou vai ter mais coisas interessantes para você. E a gente não vai ter esse contato. Se você não curte o vídeo, é a mesma coisa de dizer, esse vídeo não é interessante para mim, tá? Esse vídeo não é interessante para o YouTube. E o YouTube faz o quê? Ele para de fazer com que os vídeos do canal Lengoamare consigam, assim, digamos, terem uma melhor desenvoltura, tá? Serem melhor ranqueados dentro do YouTube, pelo menos para as pessoas que procuram todos os assuntos ligados à língua vêneta, à Itália, enfim, e muitas coisas que tem aqui são importantes para todas as pessoas que procuram sobre Itália, enfim, a gente consegue esclarecer bastante coisas, tá? Existem
muitas pessoas de origem vêneta que nem sequer sabem que tem essa origem, e aí de repente, olha o meu sobrenome aqui, tá? Cai aqui, já consegue se esclarecer um pouco melhor, não só na questão do sobrenome, mas tem questão cultural, questão linguística. Então é muito importante a gente dar o like, deixar a curtida no vídeo. E allora finimo il nostro video qua e mi spero che vi piacesse del contenuto che ho fatto anche qui. Ciao ciao, strucon, fratelli e sorelle.